Olá, Câncer, bem-vindo, bem-vinda ao Sorte do Dia. Meu nome é Sinira, esta é uma leitura atemporal e coletiva. Portanto, observa o que faz sentido para você, o que não fizer sorte é para outra pessoa. Vamos abrir sua mesa com o conselho do oráculo. Qual o conselho um conselho de abertura para Câncer? É no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Está dizendo para você, Câncer, que tudo que você faz, por mínimo que seja, tem um grande valor. São as pequenas atitudes que você tem durante o dia, todos os seus dias, que constroem aquilo que é a tua grande obra. Então, assim, não fique ansioso em querer atingir um objetivo muito grande, causando, né, essa ansiedade. Então, concentre-se no aqui e agora. Cada detalhe simples, minucioso que você faça tem um grande valor, tem um significado e uma importância. Então, está dizendo que você vai construir algo grande, mas é a partir dos pequenos atos, das pequenas atitudes, as coisas que a gente costuma não perceber e nem valorizar, né? A grandeza está no simples. Vamos ver aqui o que o tarô tem para trazer. Não, antes do tarô, vamos ver aqui com os mistérios dos sonhos. Um arcano maior para regir a sua mesa, um arcano maior ou um portal. Vamos ver o que vai abrir para você aqui, um portal ou um arcano maior. Para Câncer. Um portal. Sabedoria. Mostra para você, Câncer, que que a sua essência é grande, que você carrega uma sabedoria ancestral. E é nisso que você deve se apoiar. Nas dúvidas do dia a dia, nas incertezas, nas inseguranças, busque essa sabedoria interna. Tem algo muito valioso que veio de geração em geração e encontra-se dentro de você. Também fala de uma coisa muito mais prática, de busca por conhecimento. Como já se disse, né? Conhecimento nunca é demais. Então, tudo que você puder aprofundar é muito favorável nesse momento. Tá? Leitura, curso, qualquer coisa que eleve o teu saber é muito favorável. Vamos lá. O tarô vai trazer para vocês as energias da semana com o tema: o desafio, a bênção, o autocuidado que deve ser liberado e o foco. Tarô para Câncer. O que Câncer precisa saber? O tema para Câncer. Tema. Olha, que bonito. O 4 de fogo aqui fala de uma estrutura feliz, de família feliz, casa feliz, trabalho feliz. Tem uma estrutura aqui onde há celebração, onde há bom convívio, onde há alegria. Esse é o tema da semana. Pode ser uma conquista, alguém comprando uma casa ou vendendo. Tem uma conquista aqui celebrando relacionado ao lar, à família, algum tipo de estrutura. Tudo que
tem uma estrutura, está muito favorável nesse momento. Câncer. Pode ter alguém aqui que vá se casar também, tem uma celebração de casamento também nessa energia. Mas fala de uma conquista em alguma área onde você, assim, sabe? Algo concreto mesmo. Muito bom. Vamos ver aqui o desafio para Câncer. Qual o desafio? Nossa, muita coisa. Gente, eu vou pegar que caiu na mesa, tá? O desafio é o 8 de fogo. Tem muita ação acontecendo aqui, né? As duas cartas já saíram com o elemento fogo, que é o paus, né? Bastos. E tá falando de velocidade. E que vai ser desafiador. É como se alguma coisa viesse, se movimentasse rapidamente nesse momento e isso se tornasse desafiador para você. Vamos ver o contexto, né? Pode ser que alguém aqui esteja muito acelerado e precise acalmar, né? Por outro lado, pode ser que alguém precise se movimentar. Quem está muito parado está falando movimente-se. Quem está muito acelerado está falando desacelere. Mas no geral está me falando assim que tem alguma coisa que está chegando, está vindo até você de uma maneira rápida. E isso pode ser desafiador para você. Vamos ver sobre o que estamos falando. A bênção. Qual a bênção para Câncer? Bênção. Gente, é para agir, tá? Aqui está falando, o As de Paus fala, de novo, As de Fogo. Atitude. Abençoado, está na posição de agradecimento. Agradeça porque você está recebendo uma oportunidade de criar algo, de fazer algo, de movimentar algo. E aqui, com o 8 de espadas, de paus, falando para você sobre velocidade, aqui está falando toma uma atitude, então assim, desafiador para você vai ser você fazer um movimento, dar início a alguma coisa aí. Porque é como se fizesse assim, olha, Câncer, aqui está na tua mão a oportunidade, você precisa executá-la, você precisa tomar uma atitude. Qual o autocuidado para Câncer? De novo, eu vou virar porque foram várias, mas veio o julgamento aqui, está falando de muito forte, te chamando para um propósito maior. E o propósito maior é sempre o quê? A dúvida da maioria das pessoas qual o meu propósito, né? Todo mundo quer saber qual é o seu propósito de vida. O propósito da vida em si, para todos, é o mesmo. É ser você mesmo. Então, assim, autenticidade. Quem é você? Então, por isso que um desafio maior da humanidade é se conhecer, né? Conhecer a si mesmo, disse já o filósofo. Conhece-te a ti mesmo. Então, o propósito de vida é ser você, ser quem você é, né? Vamos ver aqui, autocuidado. 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 Veio a estrela e o imperador. Aqui nós temos Aquário e Áries. Ar e fogo. Inflamando, né? O ar inflama o fogo, dá ânimo. É como se falasse assim, olha, Câncer, você precisa animar-se, e no sentido, a ânima, né? A energia vital, é a vida. E aqui é como se você estivesse curando o teu lado, o elemento fogo, o elemento yang, tá? Que é o elemento masculino que há em nós, que
é o motivador, o que dá vontade de fazer algo, né? Que nos impulsiona, tá? Falando algo de você tomar uma atitude aqui. Então, é como se você estivesse passando por uma cura do seu masculino, que é a sua força de movimentação. E o imperador aqui fala que você precisa tomar posse de si, se sentir dono de si mesmo, da situação. A estrela fala também de uma proteção espiritual e fé. É como se você precisasse acreditar em si mesmo, no teu potencial, na grandeza que há em você. Então, o autocuidado nesse momento é tomar posse de si mesmo. Acreditar no seu brilho próprio, que você possui uma guiança, você não está só, você está acompanhado pela tua espiritualidade, sendo abençoado com um poder pessoal aqui. Então, posicione-se, tá? Tem uma cura acontecendo com relação ao teu yang. Por isso fala, aqui tem também uma energia masculina, de virilidade. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, tanto faz. Aqui não é gênero, né? É energia. Você curando o seu potencial de força, de movimento, de ação. E é um ano muito... É regido por Marte, né? Elemento fogo o ano. Então, está muito dentro dessa energia. E vocês estão com um trânsito astrológico muito favorável nesse momento também. Para fazer, sabe aqueles planos que você vinha adiando, tá falando, olha, você pode fazer agora, tá? E como foi falado no seu conselho de abertura, não precisa construir um castelo de uma vez. Traga um tijolinho por vez, mas vá construindo, vá se movendo. Não importa se para você fazer o que você quer, te falte muita coisa ainda. Vai fazendo com o que você tem. É no movimento, é na atitude, sabe, nesse dia a dia, step by step, degrau por degrau, que você vai construindo, né, teu império. Vamos pedir aqui o que deve ser liberado para Câncer. Que deve ser de ponta cabeça. Que deve ser liberado. Nossa, calma. Tá. A mente, o mental, as de espadas. Tá falando assim, você precisa se abrir para ter novas ideias. Tá faltando uma agilidade mental aqui. Pensar algo novo, criar algo novo. Permitir-se, talvez você já tenha uma sabedoria ancestral aqui, né, com você. É se permitir que as ideias venham e aflorem, que as ideias novas, inovadoras, venham. Permitir abertura mental, sair de rigidez, né? E também falando também de um processo de desaceleração mental aqui. É como se você precisasse, essa estrutura que é o tema da sua mesa, também na sua mente, uma estrutura, é como se você precisasse organizar, colocar os pingos nos is, sabe? E permitir-se ter novas ideias. Qual o foco para Câncer? O foco. 3 de bastos, o fogo de novo. Gente, tá falando assim, olha, aqui é alguém que aguarda um retorno, sabe? Que vislumbra o horizonte aguardando um retorno. Imaginando se o que está fazendo vai dar certo, aonde eu vou chegar, né? Quer saber qual o seu alcance, até, perdão, onde será que eu chegarei se eu tomar essa atitude, se eu fizer esse movimento? E aqui está falando que nada impede teu caminho, apesar do cenário ser ainda árido, porque ainda é como se fosse uma incerteza. Sabe quando você começa um negócio e você não sabe se vai dar certo?
Mas aqui está falando, vai dar certo sim, tem uma celebração como tema. E o 4 de baixo é a sequência do 3, né? O foco e o tema. Ou seja, você já está vendo que vai dar certo, você já está vendo que tem as oportunidades. Se você parar para prestar atenção, você vai ver onde estão as oportunidades. E acreditar, essa fé, esse autocuidado, nessa sua liderança, no seu poder pessoal, que com a sua atitude, com o seu comando, com sua mão de ferro, você alcança o que você quer. Entende? E vai conquistar, porque tem celebração como tema. Você vai conseguir o que você quer, a estrutura que você quer, a família que você quer, o que quer que seja. A partir do momento do ser que você se empodera, que você reconhece que dentro de você tem um líder, tem uma líder, né? Que possui uma sabedoria ancestral e que precisa acessá-la, precisa ter a mente aberta para receber o que vem também do alto, o que vem de dentro também, né? E focar no dia a dia, porque é ali que você vai construindo teu império. Vamos lá. Com Lenormand, 3 energias. Opa! Olha, tem um urso aqui. Vamos ver se ele é positivo ou negativo. O que mais? Mais 2 energias para Câncer. Olha, já viraram as 2. A chave e os pássaros. É positivíssima, tá? Câncer, a energia do urso aqui. Fala de um protetor, fala de você tendo uma proteção espiritual. Tá falando de ancestralidade com o portal da sabedoria, muito forte, uma ancestralidade materna aqui, poderosa, te protegendo. Mas também fala de uma potência tua, né? Ver o imperador com autocuidado, assim, tem uma potência em você que precisa ser liberada, que você precisa apenas acessá-la, tá? Tem uma força aqui que você não conhece ainda em você. E ela é como se fosse a tua libertação, né? A solução. A chave fala de oportunidades, também a gente está falando da questão de casa ou estrutura, aqui realmente só confirmando que realmente vai dar muito certo, que você, se você tem interesse em vender ou comprar um imóvel aqui, né, para alguém. Mas fala de boa comunicação, de bons encontros, boas parcerias. Então, como se assim, tem bons negócios acontecendo aqui. Fica firme no seu propósito, no seu... acredite no seu potencial, tá dizendo, né? E tá me falando também, é até engraçado aqui, o urso com peso e o pássaro a leveza, né? É como se as coisas não precisam ser somente um peso e nem totalmente leveza. Tá falando de um equilíbrio aqui, né? Tem o peso da liderança, da mão firme, mas não precisa ser pesado. Pode ser leve, entende? Falamos do mental, de liberar, desacelerar. Os pássaros falam isso também. Desacelerar o mental, né, com observação ativa, olhar para o que é natural, natureza mesmo, contato com a natureza, favorece muito essa abertura das ideias, né? E tá falando se você tinha algum problema com alguém muito imperioso, muito imperativo, né? Alguém muito mandão, possessivo. Não sei se você tinha algum relacionamento de autoridade, né? Algum tipo de autoridade. Um pai, um irmão, um marido, um namorado, um chefe, não sei, alguma figura masculina de algum peso na sua vida, tá falando que vai ter uma libertação, você vai se livrar desse comando, desse controle dessa pessoa. Para alguém, essa libertação, tá? De um controle excessivo de alguém. Muito forte, uma figura masculina. Vamos pedir aos deuses hindus que traga um conselho final para vocês. Um conselho final para Câncer.
com os deuses hindus. Acalme seus antigos medos. Fique tranquilo. Você tem ajuda, tudo ficará bem e se acertará. Basta proceder e atuar com Lord Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha é o mantra. Simplesmente removendo os obstáculos, tá? Os seus obstáculos estão sendo removidos. Veio a chave aqui no centro, que é a solução. Oportunidades e solução, abertura de caminhos. Para a sua prosperidade. Lord Ganesha, ele elimina os obstáculos e abre o caminho para a prosperidade. Então, assim, não tenha medo, não se sinta inseguro, por isso que falou desde o princípio, né? Vai fazendo o que dá, como você é, como você pode, no seu ritmo, no seu tempo, com as condições que você tem, porque tudo está sendo encaminhado, né? Acalme os medos, tranquilize-se, dê um mental acelerado aqui para alguém. Acalme, né? Você tem ajuda, tudo ficará bem. Tem uma proteção espiritual aqui também. A estrela e o urso também me fala de uma proteção espiritual, né? O que está ainda duvidoso ou incerto se acertará, mas é preciso ter fé. Acredite em si mesmo, em primeiro lugar aí, tá? Porque tem alguém precisando fazer equilibrar o yang. Faça um alinhamento de chakras, todos os chakras são importantes, alinhamento, mas o básico, o vermelho, tá? Você pode usar vermelho essa semana, que vai também ser muito bom. Não precisa ser roupa vermelha. Qualquer elemento, uma pedra, uma fita, qualquer coisa que seja vermelho é favorável para você, tá? Câncer. Espero ter ajudado. Namastê.